Eduardo Moreira no Flow falando o que ele costuma falar que é besteira. Mas dessa vez eu vou dividir em dois cortes, tá? O primeiro ele falou super certo. Dá só uma olhada. O nosso dinheiro que está no banco, no fundo tal, no fundo Y, no fundo X e que está rendendo, é porque a gente botou no banco e o banco botou esse dinheiro nos títulos públicos. O governo, o Estado, recolheu os impostos das pessoas, com quase metade desses impostos, ele pagou esses juros. E com o que sobrou, ele vai pagar previdência, saúde, educação, etc. Então, o caminho é: você trabalha, paga imposto, o governo recolhe o seu imposto, com metade disso quase, ele paga ali juros da dívida que ele tem que pagar para as pessoas. Pois é, galera, perfeito. Ele falou aqui exatamente o que acontece. O governo vai, gasta o dinheiro, aí ele te cobra imposto e quase metade de tudo que ele arrecada é só para pagar juros da dívida de 10 trilhões de reais que o Brasil tem. Olha que foda, Eduardo Moreira, ó, gabaritou nessa aula. Mas óbvio, eu, Eduardo Moreira, a conclusão não pode ser correta. Portanto, ele conclui da seguinte maneira. Cara, se você não muda essa lógica, você não tem como sair dessa história. Porque você tá na mão desses caras, gente. Pois é, olha que maravilha. Pela conclusão dele, o Estado pega, te cobra imposto pra cacete. Ainda assim, ele tem um gasto público absurdo com um bando de porcaria, super salário, socorro a banco falido, um monte de coisa. Continua torrando dinheiro, se endividando. É um governo atrás do outro, sempre gastando mais do que arrecada, prometendo coisa que não pode entregar, ineficiência, corrupção, desvio de dinheiro, não é isso? Isso faz com que, obviamente, nossa dívida seja gigantesca. E aí a culpa disso tudo é de quem? É do banco. Vamos lá, vou fazer diferente, talvez para o Eduardo entender. Camarada vai agora no Réveillon, é um CLT, ganha mal, ganha o dinheirinho dele, mas aí tá vendo, tá todo mundo hypando lá, Réveillon em Carneiros. Vai lá, paga uma casa absurda, divide lá a cota, leva um monte de mulher aqui do Sudeste, da Zona Sul, lá do Sul do Brasil, vai todo mundo pra Carneiros, os caras gastam dinheiro, não tem esse dinheiro, torra o dinheiro inteiro, volta todo ferrado, pega o empréstimo no banco, a crédito pessoal, né, refinancia o carro dele, o apartamento dele, se encalacra em dívida. Aí chega o carnaval. Aí o que o camarada faz? Porra, carnaval é nosso camarote. Chama as mulheres do Sul, mulher de não sei aonde, leva para o Rio de Janeiro, compra camarote lá, nosso camarote para todo mundo, bloquinho para todo mundo. Se encalacra em dívida, já está devendo a dívida e pega a dívida para pagar a dívida do outro banco, tá todo ferrado em dívida para poder bancar um estilo de vida que ele não tem. A culpa é de quem? Do banco. A responsabilidade é do banco. Irmão, olha só. Nelson Rodrigues falava uma coisa interessante, né? Eu acho o Nelson Rodrigues muito foda. Ele falava: os idiotas vão dominar o mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. O que essa esquerda, Eduardo Moreira aí tá fazendo, Ian Neves, esses outros cabeludos aí, Jones Manuel, é pegar alguns conceitos econômicos, deturpar e vender isso como uma forma de defender um Estado maior. O que a gente precisa compreender aqui é dar nome aos bois, é a responsabilidade de cada um. O que eu falo como economista aqui é o seguinte: o Estado, tal qual você, tal qual o cidadão que quer passar o Réveillon dele em Carneiros, ele precisa ter responsabilidade com o seu próprio dinheiro. O governo brasileiro não tem, porque o governo brasileiro não tem uma coisa que em economia a gente chama de trade-off, que é escolher uma coisa ou outra. Se você é um pai de família e não tem muito dinheiro, chega o aniversário do seu filho e você fala: ô meu filho, você quer um presente ou você quer jantar fora? Olha, você quer estudar num colégio melhor ou você quer fazer isso? Você precisa escolher as coisas. O problema é que a esquerda, no geral, e aí é centro-esquerda, centro-direita, vários governos que passaram aqui no Brasil não escolhem. Quer tudo. Quer tudo, quer tudo.
Você quer SUS? Quer SUS. Quer educação? Educação. Quer não sei o que quer. Quer super salário para juiz? Super salário para juiz. Ah, você é servidor público, você quer ganhar mais? Quer ganhar mais. Ah, você quer... A gente dá dinheiro para tudo. Ah, o Wagner Moura quer... Dá dinheiro pro Wagner Moura. É para todo mundo. Não tem limitação. Quem quer o quê? Quem quer mais? É só pedir que o papai Estado entrega para você. E o que isso reflete? Isso reflete no fato que a gente tem um gasto público gigantesco e mesmo cobrando muito imposto, você não consegue cobrir isso. E aí o Estado faz o quê? Ele emite dívida. Aí ele vai emitindo dívida atrás de dívida, atrás de dívida, até que um dia o nosso dinheiro é exatamente isso que tem nessa cena do Debi Lloyd. Dá só uma olhada. O que é isso? O que é isso? Cadê o dinheiro? Isso vale dinheiro. São vales. Nós anotamos até os centavos. Aqui. É um carro. 275 mil. Mas cuidado, hein? Pois é, essa cena é fantástica. Porque ela mostra o que é o nosso dinheiro. O Estado, ele fica imprimindo papeizinhos com um monte de promessa, só que ele não tem riqueza para produzir, para poder fazer esse negócio. E isso gera inflação. E aí, a única ferramenta que o Banco Central tem é justamente aumentar a taxa de juros, tentar fazer esse trabalho. E aí ele é culpado por isso. Porra, a taxa de juros está lá em cima. É óbvio que está lá em cima, porque tem um bando de idiota na política gastando dinheiro que não tem. E depois não tem como pagar. E aí você aumenta a taxa de juros para ver se pessoas de algum lugar do mundo emprestam dinheiro para a gente. Só que assim como uma pessoa que é completamente responsável na casa dela, se você não paga suas dívidas, ninguém mais te empresta dinheiro e você quebra. O problema é que essa nova geração de esquerdistas de internet aí, eles usam alguns conceitos econômicos para defender esse modelo, que o Estado deveria gastar mais e mais e mais. O que eu defendo é que a gente entenda quem é o verdadeiro vilão dessa história. O vilão dessa história é o Estado, que não entende que a gente precisa escolher entre uma coisa e outra. O teto de gasto que existia no Brasil, ele é tão absurdo em termos de conceito, porque o teto de gasto falava o seguinte: você precisa gastar o que você arrecada. Como assim? É assim. Não é assim na tua casa? Tu ganha, sei lá, R$1.000 por mês. Você tem que gastar R$1.000 por mês. Ah, mas eu quero gastar 2.000. Mas você não ganha 2.000, você ganha 1.000. Ah, mas eu quero comprar um ingresso para o jogo de futebol. Ótimo. O que você não vai comprar esse mês? Porque você só pode gastar R$1.000. E aí pode parecer um absurdo o teto de gasto, mas o teto de gasto permitiu justamente que o Brasil começasse a conseguir controlar a sua dívida. E quando você controla a sua dívida, aí, obviamente, você torna um país menos arriscado. E aí você pode abaixar a sua taxa de juros que mais pessoas vão te emprestar dinheiro. Só que a gente está num super ciclo de irresponsabilidade fiscal, com gastos galopantes e o governo irresponsável. E está todo mundo acreditando que uma hora ou outra, o Lula vai cair, ou o Lula vai se reeleger, mas aí é a última vez, né. Essa bomba relógio tem data para explodir. E não adianta culpar os outros na hora que isso acontecer.